Em outras traduções, né, diz assim, a minha Bíblia ela diz que porque para Deus nada é impossível. É a mesma coisa, vai dar o mesmo. Você tem que agarrar nessa palavra também, como eu um dia fiz. Eu entrei dentro de uma igreja, em dezembro vai fazer agora 3 anos que eu estou na igreja. 3 anos que eu aceitei Jesus. E eu ouvi uma palavra que foi um cantor pastor, não sei se eu consigo explicar. Ele pregou essa palavra sobre Lucas 1,37, ele só leu apenas isso. Mas aquilo, chegou no final do culto e ele falou comigo, olha, Deus manda te dizer que essa palavra é a palavra do seu ministério, daquilo que Deus tem na sua vida. Agarre nessa palavra. E eu comecei a fazer, falou assim comigo, olha, mas essa palavra não é só para você, é para você dividir. Por isso eu estou falando dessa palavra. Você quando estiver diante de uma situação, a qual você não consegue resolver, a qual você já viu que não tem jeito, até mesmo pode ser cancro, eu agarro nessa palavra. Eu posso dizer que eu fui no hospital fazer uma visita para uma senhora e eu disse essa palavra para ela, sobre Lucas 1,37. E eu falei com ela, olha, todos os dias quando a senhora levantar, a senhora diz essa palavra. E ela estava com uma infecção que os médicos já tinham dado a sentença, que ela só tinha aquela semana. Eu tenho alguns testemunhos na minha vida que às vezes eu não lembro de contar. Mas o Senhor nos cobra isso. E eu falei com ela, olha, todos os dias a senhora fala isso, que para Deus não é impossível. Põe a mão aonde a senhora sente as dores. Eu sei que há um propósito de Deus sobre todas as coisas. Eu sei que essa mulher ela não foi curada. Mas 2 pessoas da família dela aceitaram Jesus. Aleluia! 2 pessoas da família dela hoje, uma inclusive é uma obreira e a outra ajuda também na igreja, estão firmes para a glória de Deus. Aleluia! Então o que nós devemos entender, o propósito de Deus talvez não é salvar, é levar para Ele. Então talvez você fale, então eu vou agarrar nessa palavra, eu sei não. Talvez o propósito de Deus é te levar. Amém. Talvez a sua missão nessa terra já passou. E ela foi. Eu fiquei triste porque eu sei que naquele momento aquela senhora ela foi morar com o pai porque ela também aceitou Jesus. Ela também não era evangélica. Mas 2 pessoas da família dela servem ao nosso rei. Servem ao nosso Jesus. É o que nós devemos entender. O propósito de Deus não é o nosso. O propósito de Deus, talvez você está caminhando por um caminho e você não está entendendo o propósito de Deus. Talvez você está falando, mas Senhor, está difícil, Senhor. Está complicado. Olha, eu trabalho, mas eu não consigo pagar as minhas contas. Olha, Senhor, eu trabalho, mas eu não consigo suprir as minhas necessidades. Olha, Senhor, eu estou todos os dias na tua casa, todos os dias lá adorando o seu nome e eu estou enfermo. Mas Lázaro também, ele teve enfermo. E a enfermidade de Lázaro, ele chegou a morrer para o mundo. Mas para o Senhor Jesus, ele não estava morto. E quando Maria falou, olha, já faz 4 dias que morreu. Já faz 4 dias, já cheira mal. Mas aquilo foi para glorificar o nome do Senhor. Então Deus quer usar a sua vida para glorificar o nome dele. Aleluia! É a sua vida que Deus quer usar para glorificar o nome dele. Amém. E o Senhor, Ele conta com você, conta com cada um de nós, para anunciar essa palavra maravilhosa dele. Isso é uma responsabilidade nossa. Eu não sei se vocês sabem que isso é mesmo uma responsabilidade nossa. Amém, Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 9,16. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Porque me imposta essa responsabilidade. E ai de mim se eu não anunciar essa palavra do Senhor. A minha caminhada com Jesus, minha caminhada com Cristo, talvez é mais curta do que muitos dos irmãos que estão aqui. Talvez vocês já estão na presença de Deus há mais tempo. Louvado seja Deus por isso. Infelizmente eu tive o meu passado, tive aquelas voltas que o mundo dá, e eu também tive as minhas falhas no passado. E para mim aceitar Jesus não foi fácil, não. Mas o Senhor preparou tudo ali da maneira dele. Amém. E
com a glória de Deus eu estou aqui. Amém. E o mais engraçado é que a gente, quando tem promessa de Deus, a gente não morre. Eu não sei se vocês lembram, talvez vocês vão lembrar. Isso é um testemunho que eu já contei ele uma única vez. Eu contei esse testemunho. Isso é para vocês verem o que Deus, o amor de Deus para com a minha vida. Mas no momento eu não entendia nada. E eu vinha para Portugal. Mas eu era tão simples e tão humilde que eu não sabia nada. Eu estava a caminho desse Portugal abençoado. Caminho de Portugal. E eu apanhei um avião que eu vim em escala, fiz 3 escalas mais ou menos. Eu sei que eu ia apanhar agora o de França para Portugal. O avião chamado Air France, não sei se vocês conhecem. E este avião, e todas as imigrações, todas as imigrações. Eu não tinha carta de chamada, eu estava apenas vindo como turista. Eu não vinha com visto de trabalho, nada disso. Eu vinha para casa da minha irmã, que morava ali, mas não tinha carta, não tinha nada. E eu não entendi o trabalhar de Deus, porque todo mundo passava e só eu ficava nas imigrações. Só eu que ficava. E eu falava, mas Deus, por que só eu ficava? Né? Eu não, naquela altura, mas naquela altura eu já acredito em Deus, sempre acreditei em Deus. Eu acredito que eu não andava na palavra de Deus, mas eu já acreditava em Deus. Porque os meus pais eram católicos e eles também me obrigavam a ir na missa. Me obrigavam a ouvir lá o sermão do padre. Mas eu não entendi o porquê que eu estava caminhando e toda a imigração me parava e todo mundo vinha embora. Fiquei parado lá na imigração. Tinha mais 4 pessoas, se eu não me engano, que também foi fazer o mesmo teste que eu. Eles me fizeram fazer xixi dentro de um copo, para eles analisarem para ver se eu tinha droga por dentro de mim. Enfim, várias e outras coisas. Olharam, passaram eu umas 4 vezes numa máquina, para ver se eu não tinha nada por dentro. E eu ali sem entender nada. Não sei falar a língua. Mas a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? Não sei. E fiquei ali naquele cantinho, à espera. Você vai ter que aguardar, porque ele me colocou lá um papel para me ler se eu me sujeitava a fazer aquele teste. Eu falei, tudo bem, não há problema. Fui fazer o abençoado do teste. E depois eu não estava entendendo por que todo mundo me olhava. Eu não entendia porque todo mundo me olhava. Olhava e falava assim, e eles conversavam entre si, eu não sabia o que era. Aí depois eu vinha saber quando a minha irmã, a minha mãe, minha família no Brasil, desesperado, ia chorar, porque eu nunca mais chegava em Portugal, e já tinha dado a notícia que o avião tinha caído no mar. Vocês devem recordar disso, acho que foi 2010, se não me engano. 2010. Que caiu o avião, morreu todo mundo, só ficou uma abençoada de uma caixa preta, que é. Eu era para ter vindo naquele avião. E eu não entendi o trabalhar de Deus. Não entendia. Hoje, cada dia eu entendo mais o trabalhar de Deus na minha vida. Cada dia eu entendo mais. E todo mundo ali me olhar, minha irmã, quando eu ligo para ela, quando eu cheguei em Portugal, eu falei, olha, eu cheguei em Portugal. O quê? Como você pode ter chegado em Portugal? O avião que você veio caiu, morreu todo mundo. Eu falei assim, não sei, não estou sabendo de nada, eu não sei falar a língua. Eles não falaram isso comigo. Mas uma coisa é certa, morreu todo mundo e eu era para estar naquele avião. E eu comecei a entender, eu poderia ter aceitado Jesus no Brasil. Eu já estou com 10 anos, quase 10 anos que vai fazer, que eu estou em Portugal, sem ir no Brasil. Eu poderia ter aceitado Jesus no Brasil. Eu ouvi palavras para que eu pudesse aceitar Jesus no Brasil. Mas o propósito de Deus era aqui nessa terra. Era na terra onde eu me resido, em Portugal. E depois, eu comecei a observar depois disso que todo lugar onde eu ia trabalhar sempre tinha um abençoado no crente. E eu fui trabalhar, depois quando voltei, fui para o Algarve, depois voltei para Lisboa, que a minha irmã morava no Algarve, fui trabalhar com um pessoal que era 2 evangélicos, e depois tinha mais o pai dele que era pastor que trabalhava com nós. E eles, na hora do almoço deles, eles só falavam lá de Jesus, e só falavam lá da palavra de Deus, e começaram a me falar, olha, você também tem que
tem que ir na igreja, vai lá nos fazer uma visita. Eu falei, eu? Quer lá saber disso? Eu vou falar mesmo o que eu disse lá, olha, pastor, tudo ladrão. Eu falei, eu estou falando porque eu falei. Pastor, tudo ladrão, eu vou lá, depois eles fazem uma lavagem cerebral na gente. E depois eu tenho uma vida muito boa aqui, tenho as minhas namoradas, tenho as minhas vidas. Não vou não. Não vou não. Sabe o que ele disse para mim? Olha a semente. Olha a semente de Deus, por isso você tem que plantar. Amém. Semeia a semente, semeia a palavra. Ele falou assim, eu um dia ainda vou te ver pregando a palavra de Deus. Aleluia. E naquele momento os dois filhos dele falaram assim, amém. Aí eu fui tentar depois entender o que significava o amém, assim seja. Seja a vontade de Deus. Eu fui obrigado a ligar para esse pastor e falar com ele, olha, eu já estou na igreja. Aí depois liguei de novo, olha, eu já me batizei. Olha, eu já sou obreiro na casa do Senhor. Olha, eu já sou líder do grupo de jovens. É um propósito de Deus. Você não entende agora, mas depois Deus vai mostrar aquilo que Ele quer. O propósito de Deus nas nossas vidas, às vezes, nunca é te salvar, te tirar dessa terra. O propósito de Deus, às vezes, é te levar para pregar a palavra, não é aqui em cima do púlpito, em cima do altar. O propósito de Deus, talvez, não é você louvar